Fala, meus queridos fãs de exatas, tudo bom com vocês? O Enem aconteceu há mais de um mês atrás e foi a essência, principalmente o segundo dia. Foi questão de biologia que deixaria um Darwin burro, foi física nível Albert Einstein, química feita pelo Heisenberg e matemática daquele jeitão, né, filho? Metendo blau em todo mundo. Ai, que saudável, adoro. E teve gente dizendo que esse segundo dia foi uma das provas mais difíceis e que definitivamente não era de ensino médio. Se nem o Leon e a Nilce conseguem, não vou ser eu que vou conseguir, né? E pensar que essa experiência toda é ainda pior pra quem já é de humanas, né? Porque pessoal de exatas, no primeiro dia, e quando vê aqueles textos pra interpretar e o tema da redação, já cai duro no chão, já assume sua derrota ali. Já o pessoal de humanas, que vão relativamente bem na primeira prova, consegue ter um pingo de esperança, um pingo de sonho pra faculdade. Tudo isso pra quando chegar no segundo dia, a prova sussurrar no ouvido dele: tem log. E na matemática, as questões mais difíceis ou as que deram mais trabalho foram as questões de probabilidade e análise combinatória, como essas daqui. Uma questão que precisava muito de lógica mental e capacidade de montar equação para organizar pilastras. E vão ser essas questões que a gente vai solar em menos de tantos minutos. E você já deve estar pensando: Matheus, e o log? Bom, log, assim que as pessoas já veem, elas já pulam logo de cara, nem se dão trabalho de fazer a questão, então eu decidi não colocar. Mas quer saber? Essa questão aqui tava tão fácil que eu vou fazer pra te provar que você não deveria ter pulado ela. E você vai ver aqui. Então, parceiro, já deu tempo de você se recuperar desse trauma. Dê o like nesse vídeo e vamos lá! Acabou a comida! E agora? E amanhã? Como que vai ter comida pra amanhã? Não, faz L não. Não é questão de faz L. Vamos nessa, galera. Essa questão, por mais chata que ela seja, ela é mais demorada do que necessariamente difícil. Se você quiser, pode pausar o vídeo e tentar fazer aí sozinho e depois comente a resposta nos comentários. E resumindo todo esse textão que ele fala aqui pra nós, é basicamente uma sala e a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma linha de colunas aqui, para separar esses dois ambientes aqui. E essas colunas precisam ter no máximo 15 centímetros de afastamento entre elas e entre a parede. Aqui, ó. No máximo 15 centímetros. É só isso que ela fala. E o que é que a questão pede pra gente fazer? A questão pede pra gente encontrar qual dessas opções é a mais barata pra ser construída, porque o dono dessa sala deve estar duro, né? E cada opção delas tem um tamanho de raio diferente, porque, por exemplo, se a gente fizer uma coluna com um raio bem grandão, ela vai ocupar muito espaço e aí a gente pode construir menos coluna, logo a gente pode economizar. Só que, como você deve bem saber, quanto maior a coluna, maior vai ser o preço. E aí que tá a questão, um preço diferente para cada coluna. A gente vai ter que relacionar esses dados aqui e encontrar qual vai ser o mais barato. Por isso que ela é tão chata, porque a gente tem que relacionar dois dados diferentes. Mas paciência, você vai ver que é simples, só é bem trabalhoso. Como você já deve ter imaginado, para relacionar dois dados aqui que vão variar, a gente vai fazer isso em uma equação, que é justamente um método matemático para relacionar esse tipo de dado. Então, como a gente vai construir nossa equação? A gente sabe que a gente vai ter que construir basicamente uma reta de colunas aqui. E a gente sabe que o tamanho dessa reta é 3 metros. Então, mano, a gente já vai adiantar a nossa vida e colocar o 3 metros aqui já no final da equação. Já para solucionar metade dos nossos problemas. E aí que vem, como é que eu vou descobrir esse 3 a partir dos dados que tem essa linha de colunas aqui? Primeiramente, a gente vai ter que levar em conta, obviamente, o diâmetro de cada uma das colunas, o tamanho que cada uma delas vai ocupar. E o que? O vão entre elas, que a própria questão fala que o máximo é 15 centímetros e a gente quer que seja 15 centímetros para ter o menos colunas possíveis. Então como é que a gente vai organizar esses dados? A gente sabe que essa linha de colunas aqui vai ter que ter um número de colunas, concorda? Um número de colunas que eu não sei, que é justamente o que eu quero saber para poder multiplicar pelo preço e encontrar qual é o preço mais barato. Como eu não sei esse número de colunas, aqui eu vou colocar só o N. Só um Nzão aqui para poder coisar. Esse número de colunas vezes o quê? Vezes o tamanho, ou seja, o diâmetro dessas colunas. Como eu sei, diâmetro é 2 raios. Então eu já relaciono com a informação aqui do raio aqui. Ou seja, vai ser N vezes 2 raio. Mais o quê? Temos que levar em conta, obviamente, o vão que tem entre eles, esse espacinho que tem entre as colunas. E aí que tá, a gente sabe que o máximo é 15 centímetros, a gente quer que seja 15 centímetros, mas quantos vãos tem aqui? Porque vai ser 15 centímetros vezes a quantidade de vãos que tem. Como é que a gente faz para descobrir quantos vãos vai ter entre essas colunas? Muito simples, se você construir uma caixa aqui e botar duas colunas, você vai perceber quantos vãos tem aqui. Vai ter 1, 2, 3. Ou seja, os vãos sempre vão ser um a mais do que o número de colunas. Isso para todo o processo que você for fazer. Você pode colocar inclusive 3 coisas aqui, os vãos sempre vão ser a mais.
1, 2, 3, 4. Sempre vai ser a mais. É sempre assim. Isso porque vão ser os vãos que estão entre as colunas, que sempre vai ser um a menos, junto com 2 que são das paredes. Então sempre vai ser um a mais. Logo, a quantidade de vãos vai ser o número de colunas. O número de colunas, N, mais o que? Mais 1, como a gente viu lá mesmo. E pronto, tudo isso vai ser igual a 300, exato. Por que 300, Matheus? Porque aqui a gente já tem 15 centímetros, então eu vou converter os 3 metros para 300 centímetros para ficar tudo no Anais. E agora a gente já tem nossa equação bonitinha, a gente só precisa resolver, e eu vou resolver ela bem tranquilo com vocês. O N vai continuar, obviamente, N2R, mais o 15 a gente vai fazer a nossa querida distributiva, 15 N mais 15 vezes 1, que vai ser 15, obviamente. Tudo isso igual ao nosso querido 300. Como eu não sou besta nem nada, esse 15 sozinho eu vou passar para o outro lado diminuindo. Vai ficar o quê? Vai ficar menos 15. 300 menos 15. 300 menos 15, como todo mundo sabe, vai dar o quê? Vai dar 285. 285. Agora perceba que, por exemplo, o N está sendo multiplicado 2 vezes pelo número. Ou seja, o que a gente pode fazer, a gente pode colocar ele em evidência. Basicamente, a gente coloca ele em evidência multiplicando os outros termos. Vai ser N vezes 2R mais 15. Tudo isso igual a 285. Beleza, como o N é um número que eu quero achar, porque é o número que eu quero multiplicar pelo preço para encontrar, eu passo tudo isso daqui dividindo. Assim a gente encontra a nossa fórmula suprema, que no caso seria N igual a 288 dividido por 2R mais 15. Pronto, encontramos nossa fórmula. E qual seria a fórmula demorada de fazer? Seria substituir o valor de cada coisa, depois multiplicar pelo preço. Tudo isso aqui o que? 5 vezes. Ou seja, extremamente demorado, principalmente para uma prova tão rápida como o Enem, tão maçante como o Enem. Então eu vou fazer de um jeito melhor. Vocês vão ver. Como a gente sabe, esse daqui é o número de colunas. Ou seja, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar esse número de colunas pelo preço. Assim a gente encontra o preço verdadeiro. Portanto, é só eu multiplicar isso daqui por P, que é o nosso pressão verdadeiro. Essa é a nossa fórmula para encontrar o processo. E a gente vai ter que substituir o R e o P, não vai ter jeito. Mas você vai ver a sacada que eu vou ter. Vamos substituir aqui. Primeiramente, começa com o nosso querido 5. Vamos substituir o R por 5. E o preço de 5 é o quê? É 60. Vamos substituir por quê? Por 60. Isso nos vai dar o quê? Isso vai dar o quê? 285 vezes 60, dividido por quê? Por 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 15 vai dar o quê? Vai dar 25. Conseguimos nossa primeira fração. Agora vamos substituir o quê? Por 10 e 70. Vamos substituir por 10 e 70. Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 10. E aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 70. Vamos conseguir outro resultado. 285, que nunca muda, vezes 70, que é o preço aqui, o P aqui, dividido por 10 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 20. 20 mais 15 vai dar 35. Estão acompanhando, né? Isso daqui tá bem facinho. Agora vamos substituir por 12. Eu vou só substituir agora. Aqui 12. 12 vai dar o quê? Vai dar 12, 75. Vai dar o quê? Vai dar 285 vezes o que? Vezes 75. Dividido por 12. 12 vezes 2, 24. 24 mais 15 vai dar 39. Perfeito. Agora vamos substituir por 15. Por 15 e 90. Vamos substituir por 15 e 90. Isso aqui vai ser 15. Aqui vai ser 90. Perfeito? O resultado disso vai ser o quê? 285 vezes 90 dividido por 15 vezes 2, 30. 30 mais 15 vai dar 45. Olha que coisa interessante. Agora vamos multiplicar por 20. Substituir por 20. 20 e 120. Aqui, 90 dos 190, 120. E aqui, nosso querido 20. 20 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 40. 40 mais 15 vai dar o nosso querido 55. Então aqui, 208 vezes o quê? Vezes 120 dividido por 55. Perfeito, encontramos todos os resultados. Agora a nossa missão é achar qual deles é o menor. E o jeito difícil seria a gente literalmente calcular a conta de tudo isso. Mas tem um jeito bem mais fácil que dá pra fazer até de cabeça. Vocês percebem que o 285 aparece em todos eles? Ele não muda? É o que a gente chama de constante? Ele não muda, então ele não afeta o resultado. O que afeta, a única coisa que muda são as frações. Então vamos tirar ele, a gente não precisa dele. Como ele é igual em todos, a gente só precisa encontrar qual dessas frações é menor. E isso é muito fácil, você sabe lógica de fração. Um exemplo disso está, por exemplo, aqui, ó, 55. A pergunta é, quantas vezes eu preciso multiplicar 55 para dar esse resultado aqui de cima? Se eu multiplicar 55 por 2, vai dar o quê? Vai dar 110.
que é um pouco menos de 220. Ou seja, eu logo concluo que essa fração aqui vai ser 2, alguma coisa, porque eu não sei o que é e nem importa muito. Por que o quê? Porque isso daqui é um pouco mais do dobro desse daqui, então vai ser 2 alguma coisa. Já aqui, por exemplo, é o 45. Quantos números eu preciso multiplicar o 45 para dar 90? 2 cravado. Ou seja, essa divisão aqui vai dar 2, perfeito. Outro caso de 2 aqui é o 70. 70 e 35. 35 vezes 2 dá 70. Logo, essa fração aqui vai dar o quê? Vai dar 2. Vai dar 2. Vamos analisar esse caso aqui. Esse caso aqui, por exemplo, é 60 e 25. Se eu multiplicar 25 por 2, eu vou encontrar 50, que é um pouco menos de 60. Ou seja, eu sei que 60 é um pouco mais que o dobro disso daqui. Ou seja, vai ser 2, alguma coisa também. E aqui chegamos no nossa pérola, no nosso ouro, que é o 75 dividido por 39. Me diz, quanto é 39 vezes 2? Dá uns 78, que é mais do que 75. Ou seja, esse número aqui é menor que o dobro desse. Portanto, a razão desses dois números vai dar 1, alguma coisa. E aí que encontramos, checkmate. Um aqui deu 2 alguma coisa, outro deu 2, outro deu 2, outro deu 2 alguma coisa. E esse daqui é o único que deu 1 e alguma coisa. Essa aqui é a menor fração. É a terceira opção, é a menor fração. Logo, se a terceira opção é a menor fração, vezes o 288, vai dar o menor resultado possível. Logo, a nossa resposta é a letra C. Simplesmente. Biri, conseguiu entender? Olha como é que você encurtou tanto tempo. Você teria que dividir isso daqui, depois multiplicar por 285 e depois comparar os valores. Mas se você só usar a lógica de fração, você consegue encontrar tudo extremamente rápido. Assim, nessa questão que é bem demoradinha, porque você tem que fazer um monte de conta. Mas com a experiência correta, você consegue fazer até que bem rápido. Próxima questão. Ai, meu Deus. Log. Meu Deus. Ah, não, velho. Eu vou pular. Eu não tanco. Eu não tanco log. Se essa foi sua reação assim que você vê essa questão, parceiro, sinto muito, porque você perdeu uma questão muito simples de fazer. Essa questão você só precisava saber uma coisa de log. Uma coisa, que é uma das coisas mais ridículas de log, é uma das coisas mais primordiais de log, e você pulou por besteira. Esse enunciado basicamente fala que houve 2 terremotos medidos em escala Richter, que é o M1 e o M2. Cada um desses terremotos liberou uma certa energia. O M1 liberou a energia E1 e o M2 liberou a energia E2. Bem intuitivo, né? E depois ele nos deu essa equaçãozinha aqui para calcularmos a energia que foi liberada. E ele nos dá o valor do terremoto M1, dizendo que ele é 6,9 e também dizendo que a energia liberada nele, ou seja, o E1, foi 1/10 da energia do segundo terremoto. E nos manda calcular qual foi a magnitude do M2, ou seja, do segundo terremoto, aproximadamente. Nos manda calcular o valor aproximado da energia. Essa palavra aqui é importante. Ou seja, basicamente só temos que resolver essa equação. Bem facilzinho, bem facinho. Vamos substituir os valores. Aqui, ó, M2 menos 6,9 é igual a 2/3 log, temido log, meu Deus do céu, igual a E2 dividido por E1. Perfeito. Fato interessante. Olha o que nos diz aqui, a informação mais importante. A energia liberada no M1 é 1/10 da energia do M2. O que isso significa, parceiro? Significa que o M1, essa energia do M1, é 1/10 da energia do E2. Ou seja, E1 é igual a E2 dividido por 10, não concorda? Se ele é o 10º da energia do E2, então ele é dividido por 10. Ou seja, a gente pode substituir aqui na fração. Ou seja, o E1 a gente pode substituir como sendo E2 dividido por 10. E aí você pode se perguntar, nossa, Matheus, mas agora o que eu faço? Se tu entende um pouquinho de fração, você sabe que isso daqui é divisão por fração. Ou seja, basicamente, é o E2, que agora eu vou só escrever E, porque só tem um E, dividido por E, dividido por 10. Na divisão de fração, o que é que a gente faz? A gente inverte o segundo e depois multiplica. Ou seja, isso daqui é a multiplicação de 10 por E, que dá igual a 10E dividido por E. Pronto. Então, basicamente, essa divisão toda aqui, meu parceiro, dá 10E2 dividido por E2. E aí, se você sabe, entende de matemática, tá multiplicando aqui, o que a gente faz? Tchai, tome. Pronto. A gente consegue literalmente dividir os dois, dando 1, e assim só sobrando 10. Toda essa bagaceira que eu fiz foi para descobrir que o log desse negócio aqui vai ser log de 10. Mas agora que entra a única informação de log que você precisava saber. O objetivo do log é descobrir qual a exponenciação da base. Log de 4 na base 2. O objetivo desse log é descobrir qual número, se esse 2 for elevado, que vai dar 4. Entendeu? Qual número vai elevar 2 que vai dar 4? E esse quase a gente já sabe, que é o 2.
Se 2 for elevado a 2, vai dar 4. Esse é o sentido do log, conseguiu compreender? E aí você deve reparar, esse log aqui não tá com nenhum número na base. Olha, não tem nenhum número aqui que deveria estar. E essa é a única informação que você devia saber. Quando o log não tem nenhum número na base, significa que a base é 10. Do mesmo jeito que uma raiz quadrada, por exemplo, quando não tem nenhum número, a gente já sabe que é 2. Não precisa ter um número aqui pra gente saber que é 2. O log é a mesma coisa. Quando não tem número na base, a gente já sabe que é 10. E adivinha, qual é o número que se 10 for elevado vai dar 10? O 1. Se 10 for elevado a 1, vai dar 10. Logo, todo esse log aqui é 1. Acabou. Acabou. Todo esse log aqui é 1. Pronto. Aí vezes com 1, dá ele mesmo. Acabou. Conseguimos uma equaçãozinha de primeiro grau aqui, ó. Bem simplesinha. Ou seja, M2 é igual a 2/3 mais 6,9. Cara, esse 6,9 tá me incomodando muito, então eu vou logo já arredondar para 7. Porque eu tô preguiçoso hoje. Como é que a gente faz para fazer isso daqui? Quando é... Lembrando, isso aqui é mais, isso daqui é mais. Lembrando, a gente vai o quê? Multiplicar isso daqui e depois somar assim, basicamente. Conservando, obviamente, o 3. Então, M2 é igual ao quê? É igual a 3 dividido por 3 vezes 7, que vai dar 21, mais 2 vai dar o quê? 23. Qual é a divisão disso? Vamos fazer a divisão aqui, ó. 23 dividido por 3. A gente já descobriu que o 7 vezes 3 dá 21, que se aproxima muito, então já vamos colocar o 7 aqui. 7 dá 21. 21 menos isso daqui vai dar o quê? Vai dar 2, né? Vai dar 2, eu acho. O 2 é menor que o 3, a gente coloca vírgula, coloca não sei o que. Qual é o número vezes 3 se aproxima do coisa, que é o 6, que vai dar 18. E pronto, já conseguimos aqui o nosso resultado. O resultado é o quê? É a letra C. E olha muito bem aqui, ó. Literalmente ele falou que o valor aproximado. Por isso que eu aproximei o 6,9 para 7. Eu aproximei ele para 7, porque já tava pedindo valor aproximado. Então, ó, chuchu beleza, papiri vamos. Com isso resolvido, as próximas questões são de probabilidade e análise combinatória. Óbvio, né? Sempre que essas questões aparecem, elas instigam um caos e a loucura. Não faz sentido nenhum. As pessoas fritam metade do cérebro tentando interpretar a questão e a outra metade com as fórmulas. E se sobrar algum neurônio, ele é queimado ao tentar entender a lógica disso. É por isso, meu parceiro, que eu não tenho medo de pessoas que gostam de cálculo. Eu tenho pavor de pessoas que gostam de análise combinatória. Mas eu vou fazer aqui pra você ver que não foi tão difícil assim. É só você seguir a lógica. Vamos começar. A questão dos ônibus. Uma questão de probabilidade, meu parceiro, muito simples, que eu nem entendi porque apareceu como uma questão difícil na hora que eu fui pesquisar. Mas enfim, né? Essa questão, resumidamente, fala que tem uma avenida com 2 semáforos. Vou até desenhar aqui pra vocês. 2 semáforos, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E inicialmente, esses semáforos vão ficar vermelhos 15 segundos a cada 60 segundos. E aí o engenheiro que fez esses semáforos aí calculou qual é a probabilidade de um ônibus aleatoriamente, que chega aleatoriamente, encontrar esse primeiro sinal vermelho. E a probabilidade, obviamente, é de 15 sobre 60. Perfeito, é de 15 sobre 60, que faz sentido, né? Já que se esse ônibus chega aleatoriamente e aqui fica 15 segundos a cada 60 segundos vermelho, então a probabilidade é de 60 sobre 15. Tudo normal até aí. Só que ele não achou essa porcentagem boa. Não achou, ele não gosta. Então ele decidiu reduzir esse tempo. Ele reduziu esse 15 segundos por algum número aí, reduziu ele em algum tempo. E agora a probabilidade desse ônibus chegar aqui e encontrar os dois sinais vermelhos é de 4 sobre 100. De ele chegar aqui e encontrar os 2 sinais vermelhos, depois que ele reduziu o tempo. E aí a questão nos pergunta qual é a diferença de tempo que tem entre eles, entende? Qual é a diferença de tempo entre esse primeiro caso e o caso que ele reduziu? E mano, muito simples mesmo. Primeiro, para você conseguir resolver essa questão, você tem que saber como é que é calculada a probabilidade dele ter chegado nos 2 e os 2 estarem vermelhos ao mesmo tempo. E essa probabilidade é a multiplicação dessa probabilidade, da probabilidade desse sinal, com a probabilidade desse outro sinal. Por quê? Porque quando o ônibus chega aqui, ele tem que encontrar isso daqui vermelho, esse sinal daqui vermelho e esse sinal daqui vermelho. Toda vez que aparece essa palavrinha "e" aqui, em problemas de probabilidade e análise combinatória, ela significa multiplicação. Toda vez que aparece essa palavra "ou", ela significa soma. Porque toda vez que aparece "e", a gente está lidando com 2 probabilidades ao mesmo tempo. Então elas precisam ser multiplicadas. Quando a gente lida com a palavra "ou", a gente está dizendo ou uma ou outra. Então elas têm que ser somadas, as probabilidades têm que ser somadas. E como o ônibus tem que chegar aqui e essa luz tem que estar vermelho
e essa luz tem que estar vermelho, então a gente tem que multiplicar essas probabilidades. Mas não essa probabilidade de 15 sobre 16, não. É a probabilidade depois do tempo ter sido reduzido, que a gente não sabe. Mas a gente sabe que a multiplicação vai dar o quê? Vai dar esse resultado aqui. E aí que nós começamos a pensar, beleza, vai dar esse resultado, mas como é que eu vou saber quanto é? Essa questão, esses dois semáforos, elas têm a mesma probabilidade de acontecer, é a mesma. E depois que reduziu o tempo, reduziu o mesmo tempo para eles. Então eles continuam com a mesma probabilidade. A gente não sabe que probabilidade é depois que reduziu o tempo, mas a gente sabe que eles são o mesmo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar duas frações iguais que multiplicadas dão 4 sobre 100. E isso é a coisa mais fácil do mundo, meu parceiro, porque a multiplicação de fração é multiplicação de denominador com denominador, numerador com numerador. Qual o número vezes ele mesmo dá 100? 10. Olha que coisa difícil. Qual o número vezes ele mesmo dá 4? 2. Pronto, encontramos a nossa probabilidade, a probabilidade desse sinal, dele chegar nesse primeiro sinal aqui, entendeu? Então tudo que temos que calcular é a diferença entre 15, que é a probabilidade inicial que foi definida, e a diferença entre elas aqui. Conseguiu compreender? A gente só precisa calcular a diferença deles para saber quanto tempo foi reduzido para transformar essa probabilidade nessa probabilidade. Só que isso daqui tá meio difícil, né? Aqui tá 15 sobre 16 e aqui tá 2 sobre 10. A gente só precisa converter. A gente multiplica esse 10 aqui por 6 para virar 60 e o 2 a gente multiplica por 6 também. Conclusão, aqui fica 60, perfeito. E aqui 6 vezes 2 dá o quê? Dá 12. Pronto, encontramos a resposta. Olha que coisa bacana, mais rápida que a gente fez até agora. Qual é a diferença disso daqui? Qual é a diferença de 15 por 12? 3. Acabou. Essa é a resposta, essa é a diferença de segundos. Foi isso que a gente diminuiu. Então, entendeu? Antes era 15 segundos por 60, agora é 12 segundos por 60. A diferença foi 3. E, mano, como eu já sou sem agilização, já vou ir pra próxima aqui, porque eu tô... Mano... Estou empolgado e esse vídeo vai ficar grande pra um caralho. Enfim, e aqui você só precisaria ter decorado as fórmulas e ter, é claro, um pouco de noção de análise combinatória. O que o enunciado basicamente está falando é que nesse hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas. E para uma determinada atividade, eles vão ter que formar uma equipe de 5 médicos com pelo menos 3 cardiologistas, muito importante esse detalhe. E ele nos pergunta de quantas maneiras distintas podemos formar essa equipe. E aí dá nossas queridas opções. O primeiro detalhe que nós temos que reparar aqui é a regra que ele nos diz, que tem que ter pelo menos 3 cardiologistas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não pode ter menos de 3 cardiologistas, mas pode ter mais. Pode ter 4 cardiologistas, pode ter 5 cardiologistas. Ou seja, nessa situação aqui, vamos ter mais de um tipo de equipe médica. Como assim, Matheus? Vamos ter uma equipe com 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Vamos ter uma equipe com 4 cardiologistas e só um neurologista, e vamos ter uma equipe com o quê? Com 5 cardiologistas. Por quê? Porque todos esses tipos aqui obedecem à regra de pelo menos 3 cardiologistas, porque eles não têm menos de 3 cardiologistas. Ela vai ter que ser ou a primeira, lembra da palavra ou que eu falei em cima, ou a segunda ou a terceira. Entende? Lembra que ou significa mais em análise combinatória? É exatamente isso. Ou seja, vamos ter que calcular quantas maneiras podemos fazer essa primeira equipe aqui, esse primeiro tipo de equipe, somar com quantas maneiras podemos fazer essa segunda equipe e somar com quantas maneiras podemos fazer essa terceira equipe, para assim conseguirmos todas as maneiras possíveis de montar todos os tipos de equipe possíveis aqui. Conseguiu entender a lógica? Ótimo, então primeiramente vamos calcular nosso primeiro tipo de equipe aqui. E agora que vem outro detalhe, existem 2 maneiras de organizar uma equipe, e elas são através do arranjo e através da combinação. E qual é a diferença entre essas 2 maneiras? No arranjo a ordem importa, já na combinação a ordem não importa. Como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos fazer uma equipe aqui que tenha o cardiologista Matheus, o cardiologista Felipe e a cardiologista Ana, e 2 neurologistas qualquer. Essa aqui é a nossa equipe 1 aqui base. E vamos fazer outra equipe aqui, do mesmo tipo, que tenha o cardiologista Felipe aqui, o cardiologista Matheus aqui, o cardiologista Ana aqui e 2 neurologistas. Agora eu te pergunto, essas 2 equipes são diferentes? Não, claro que não, porque elas têm os mesmos integrantes. A ordem deles é que está diferente. Ou seja, nesse tipo de situação, a ordem não importa. Portanto, o tipo de organização que a gente vai ter que fazer vai ser através de combinação, que a ordem não importa. E qual é a fórmula de combinação? A fórmula da combinação é n fatorial, dividido por p fatorial, que são a posição,
vezes n menos p fatorial. Essa é a nossa fórmula, a fórmula que vamos usar para calcular esse tipo de coisa aqui. E agora podemos começar a fazer as contas, só que mais um detalhe, por mais que seja a mesma equipe, cardiologistas e neurologistas vêm de grupos diferentes. Então a gente vai ter que fazer esse lance da combinação pros dois e depois multiplicar, porque estamos fazendo a equipe com o cardiologista e com o neurologista. E o i é multiplicação, quero que vocês lembrem. E agora é só substituir os valores. Primeiro, número. Quantos cardiologistas tem? A questão já nos diz que tem o quê? Tem 7 cardiologistas, então sabemos que é 7 fatorial. Posição. Quantas posições ele ocupa? 3. Então substituímos aqui por 3 fatorial. E aqui, a diferença entre o número que é 7 e as posições que é 3. Quanto é 7 menos 3? 4. Então aqui já substituímos por 4 fatorial. Opa, já estamos entrando em algum lugar. Já conseguimos nossa primeira coisa. Agora vamos ter que multiplicar pela combinação dos neurologistas. E aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Tem quantos neurologistas aqui que ele fala? 6 neurologistas. Então substituímos aqui por 6 fatorial. Quantas posições? 1, 2. Ou seja, 2 fatorial. Diferença. 6 menos as posições, que é 2. 6 menos 2 também dá 4. Olha só, 4 fatorial. E tudo isso o quê? Multiplicado. Pronto, já conseguimos achar nossa primeira combinação para esse tipo de equipe, para a equipe número 1. Então vamos reservar ela no lugarzinho. Temos que somar com os outros tipos. Então vamos colocar ele aqui no cantinho. Agora vamos calcular quantas combinações tem o segundo tipo de equipe, que tem 4 cardiologistas. Perfeito, como você já viu, é só literalmente fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui bem rápido. Tem quantos médicos cardiologistas? 7. 7 fatorial, seguindo essa fórmula aqui. Dividido por quê? Pela quantidade de posição. Quantas posições tem? 1, 2, 3, 4. 4 fatorial. E aqui vem, quanto é 7 menos 4? 3, né? Então vai ser 3 fatorial. Já conseguimos achar o nosso para os cardiologistas. Agora vamos usar os neurologistas. Vezes, porque tem que ser multiplicado, obviamente, essa mesma fórmula. Quantos neurologistas tem? Tem 6, então 6 fatorial. Dividido por quantas posições eles estão ocupando? 1. Então vai ser 1 fatorial. Agora vai o número de cardiologistas, que é 6, menos o número de posições, que é 1. 6 menos 1 vai dar 5 fatorial. Pronto, achamos nossa segunda combinação para o nosso grupinho aqui. Só isolamos do outro lado. E lembra, essa daqui é a nossa primeira equipe e essa daqui é a nossa segunda equipe. Logo, nós temos que o quê? Que somar elas. E aí vai vir a próxima equipe que nós também vamos somar. Terceira equipe. A equipe que só tem cardiologistas, os 5 cardiologistas. E aqui o que é que a gente faz? A gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez. Quantos cardiologistas tem? 7. Então vai ser 7 fatorial. Dividido por quantas posições eles estão ocupando agora? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então vai ser 5 fatorial. Quanto é 7, que é o número de cardiologistas, menos as posições que eles estão ocupando, que no caso é 5. Que no caso agora vai ser 2. 2 fatorial. Aí você pode dizer, pô, não tem nenhum neurologista, então posso deixar vazio aqui? Pode, vai dar no mesmo, mas só que a gente ainda pode fazer o cálculo considerando que o número de posição que o neurologista aparece é 0. Como é que seria aqui, ó? Quantos neurologistas tem? Tem 6 neurologistas, então vai ser 6 fatorial. Dividido por quantas posições os neurologistas aparecem? 0. 0 fatorial. Ah, 6 aqui menos 0. Quanto vai ser 6 menos 0? Vai ser 6. 6 fatorial. E aí a gente, ó, pode botar aqui e nós conseguimos a nossa terceira combinação do nosso grupo, que vamos somar junto com o resto. E pronto, achamos a resposta, que no caso, como vocês podem ver aqui, é a letra E. Simplesmente a letra E. E como você viu o caso aqui, os neurologistas nem aparecem. Então, se você resolver essa conta aqui, você vai saber que 0 fatorial dá 1. Então, ele não faz diferença. E 6 com 6 você risca e sobra 1. Então, realmente, essa conta aqui nem faria diferença você ter feito aqui. Mas como ele aparecia aqui na resposta, eu decidi fazer. E pronto, encontramos a resposta certa disso tudo.